Olá, heróis e heroínas da ciência. Hoje vamos agora para mais uma aula sobre água e hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água. O nosso herói da ciência consagrado de hoje é um cientista americano, juntamente com sua equipe, Steve Jacobsen. Steve descobriu que existe, preso centenas de quilômetros abaixo da superfície, água subterrânea, uma reserva de água subterrânea capaz de encher 3 vezes os oceanos da Terra. Que bela notícia, que bela pesquisa publicada na Science, que é uma esperança para a gente quando a gente fala muito aí da questão da escassez de água no futuro. Então esse fica hoje o prêmio para esse nosso cientista consagrado. A água ela é encontrada nos 3 estados físicos da natureza. No estado sólido, a gente pode encontrar, por exemplo, na neve. A neve são pequenos cristalzinhos de gelo que veio da solidificação do vapor de água, né, na atmosfera. E o granizo. A diferença da neve para o granizo é na sua formação. A gente tem a chuva de granizo quando há uma diferença de temperatura entre a parte mais baixa da atmosfera e a parte mais alta. Então está muito frio no alto da atmosfera, o vapor de água ele solidifica e aí a gente tem a chuva de granizo. Já a neve acontece em locais em que realmente está abaixo de 0 graus a temperatura. Por isso, forma os cristalzinhos de gelo. As geleiras, os icebergs, também é água no estado sólido e eu quero chamar a atenção para a geleira que se desprendeu lá na Antártida e que está à deriva aí no oceano e que pode causar consequências que os cientistas nem conseguem prever. Certamente, porque é a primeira vez que um grande pedaço de gelo, tão grande, se desprende e fica à deriva no mar. Água no estado líquido, nós temos o orvalho, essas gotinhas que se formam nas folhas pela manhã, e é pela condensação do vapor de água. As nuvens, ao contrário do que você pensa, nuvem não é vapor. A nuvem é formada por gotículas de água. Então, a água ela está no estado líquido nas nuvens. Lagoas, rios, lagos, mares, oceanos, também é água no estado líquido. E que lagoa linda é essa, né? Agora, um desafio para você. Quais são os estados físicos da neblina? Se você falou gasoso, está errado. A neblina é água no estado líquido. Assim como as nuvens são pequenas gotículas de água que se formaram pela condensação do vapor de água. A diferença é que essa condensação na neblina ela acontece mais próxima da superfície. Já nas nuvens ela acontece bem lá no alto. Geada. Qual o estado físico? Se você pensou líquido, está errado. O líquido é o orvalho. A geada são pequenas pedrinhas de gelo que é o orvalho que se condensou, que se solidificou, virando pedrinhas de gelo. Isso acontece quando está muito frio na madrugada, o vapor, depois de virar líquido, ele vira pequenas pedrinhas de gelo. Isso é a geada, que causa danos nas plantações, que queimam as folhas, né, por causa do gelo que fica, e acaba diminuindo a produtividade e a fotossíntese. As mudanças de estado físico elas acontecem constantemente na natureza, começando pelo sólido. O sólido, se eu pego uma pedrinha de gelo, tiro do congelador, ela pode virar líquida, e essa mudança que passa do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Então, a fusão, a gente pode até lembrar um pouquinho, ferro fundido. Ferro fundido é o ferro sólido que se derreteu. Ou fundir, um macetezinho para lembrar o fondue. Lembra daquele chocolate derretido, que a gente passa o morango? Hein? O fondue é o chocolate, queijo derretido. Também está relacionado aí com a fusão. Do líquido para o gasoso, eu posso fazer isso, por exemplo, colocando água para ferver no fogão, né? Para fazer um chá, fazer um café, ou ainda os rios e os mares, ao receber o calor do sol, eles também, a água que é líquida, ela pode passar para o estado gasoso.
Essa mudança pode acontecer de duas maneiras. Então, sempre é vaporização. Vaporização é passar do estado líquido para o gasoso. A vaporização ela pode ser lenta e natural, como acontece nos oceanos, e daí ela chama evaporação. Então, a água dos rios e lagos, elas evaporam com o calor do sol. É lenta e constante, natural. Ou pode ser um processo mais rápido e artificial, que é a ebulição. Na ebulição, ela tem uma temperatura específica para acontecer. Essa temperatura varia um pouco com a altitude, mas em média, se a gente considerar no nível do mar, a água ela sofre ebulição a 100 graus no nível do mar. Quanto mais alto, diminui essa temperatura em que a água ferve. Na passagem do gasoso para o líquido, então, por exemplo, na atmosfera, o vapor de água que vira líquido para formar as nuvens, isso se chama condensação ou liquefação. Atenção para esse nome. É liquefação, não é liquidificação, como a gente vê muito por aí, esse erro. Do líquido para o sólido, acontece, por exemplo, quando a gente coloca pedrinha no congelador. Então, aqui eu tenho uma diminuição da temperatura. Esfria, e isso chama solidificação. Então, ela vira sólida. Observem que os processos que estão na setinha vermelha, para acontecer, eu tenho que resfriar. Então, eu esfrio o vapor para ele virar líquido, eu esfrio o líquido para ele virar sólido. Já os processos que estão na setinha verde, eu preciso esquentar, fornecer energia e calor do sólido para virar líquido e do líquido para virar gasoso. Mas existe ainda, como eu falei no granizo, a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido e do estado sólido para o estado gasoso. Quando acontece essa passagem direta, seja do gasoso para o sólido ou o contrário, chama-se sublimação. Quer ver um exemplo? Festa, aquela fumacinha do gelo seco que a gente coloca ali na bebida, no refrigerante, e ele sai a fumaça, ou ainda aquela fumaça que fica no ambiente para a gente dançar no meio daquela névoa. Isso é gelo seco. O gelo seco, ele é o gás carbônico que estava sólido. Então, quando a gente pega o gelo seco, que é o gás carbônico sólido, ele sofre a sublimação, passando de novo para gás, virando gás carbônico e indo para a atmosfera. O contrário, outro exemplo de sólido direto para gasoso é a naftalina. A naftalina, aquela bolinha que vó usava muito no armário para tirar traça de livros ou da roupa, que tem um cheiro muito forte porque é um gás que libera. Ela não vira líquida, ela não molha as coisas. Ela passa direto do estado sólido para o gasoso. Portanto, é uma sublimação. Então, a água ela vai constantemente na natureza fazer essas mudanças de estado. Então, a gente tem a água dos rios e oceanos evaporando, formando as nuvens. Esse vapor, ele condensa e depois cai na forma de chuva. A neve, o granizo, caso esteja muito frio, também. E tem a participação das plantas. Mas, para a gente ver isso de uma maneira mais agradável, nós vamos ver essa animação. Então, o calor do sol sobre os lagos e oceanos faz a água passar do estado líquido para o estado gasoso, virando vapor. Esse vapor, ele sobe para a atmosfera. Outro meio de liberar vapor para a atmosfera é a evaporação do suor dos animais na transpiração, ou ainda, pelas folhas, as plantas também perdem água na forma de vapor, que é a evapotranspiração. Então, a transpiração, tanto das plantas na folha, quanto dos animais no suor, também aumenta a quantidade de vapor de água na atmosfera. Esse vapor de água ele pode passar direto para o estado gasoso, sofrendo sublimação, formando, por exemplo, as geleiras ou ainda o granizo para fazer a chuva de granizo. O vapor no alto, na atmosfera, ele vai se condensar, passar para o estado líquido, formando as nuvens. Formam pequenas gotículas de água e é assim que surgem as nuvens.
Quando a nuvem fica muito carregada, um excesso de gotículas de água, elas se tornam mais pesadas e caem para a superfície terrestre. E essa precipitação, que é as gotículas caindo, ela pode acontecer na forma de chuva, na forma de granizo. Então, a precipitação pode ser na forma de chuva, na forma de granizo, que é sólido, ou como neve, que também é sólido, mas acontece nas regiões mais frias. Essa água da chuva, ela pode cair direto sobre os rios e mares e oceanos, ou ainda ela pode cair sobre o solo, e nesse caso ela tem dois diferentes percursos. A água, ela pode escoar sobre a superfície e parar nos rios e lagos, que depois vão desaguar no mar, ou ainda ela pode também infiltrar no solo, atravessando o solo e abastecendo o lençol freático. Quando isso acontece, se tiver poluentes no solo, como fertilizantes, eles podem se filtrar, ou até lixo, né, no aterro sanitário, chorume, com medicamentos, com materiais radioativos, e podem contaminar a água do lençol freático. Então, conclusão. O ciclo hidrológico é essencial para a renovação da água sobre a terra. Para que ele não seja alterado, temos que conservar as florestas para manter a transpiração e a umidade do ar e os mananciais, os reservatórios de água. Devemos estar atentos à poluição dos oceanos, ambiente com enorme diversidade de vida e de recursos, que também é a maior fonte de evaporação da água no planeta. Então, ficamos por aqui. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like no vídeo, se inscreva no canal para mais outras aulas como essa, e até a próxima, pessoal!